A leitura era mesmo difícil? O livro era realmente traumático? Ou nós é que nos tornamos leitores sensíveis demais? Meu nome é Roberto e no vídeo de hoje vamos conversar sobre os 5 livros que mais me estrupiaram durante a leitura. Entre uma leitura e outra, a gente sempre chega naquele livro que trata a gente na base da porrada, né? Do soco na cara, sem massagem nenhuma. A leitura parece mais aquela luta do Rock Lee vs Gara ao som de Linkin Park. Entre muitos tapas e nenhum beijo, é sobre 5 dessas leituras que vamos falar hoje. Prepare sua compressa de gelo, seu anti-inflamatório e vamos ao meu top 5 cacetadas literárias. Entre as cacetadas de hoje nós temos diferentes tipos. Temos a cacetada moral, a intelectual, a espiritual e aquela em que você fica absolutamente aflito com as desgraças, os sofrimentos e as burradas do protagonista, como é o caso desse primeiro livro da nossa lista. Nada mais, nada menos que a tragédia mais desgracenta de Shakespeare, Rei Lear. Quem me conhece sabe que é até meio óbvio que eu ia começar com Shakespeare, né? Rei Lear tomou para si a ideia aristotélica de que a desgraça decorre dos atos e escolhas do protagonista e se empenhou desde o começo para que essa se tornasse a peça mais devastadora de toda a obra do Shakespeare. O autor também fez questão de tirar até a última gota de sangue e dignidade do protagonista, e é nisso que se dá a aflição dessa peça. Falou comigo? O Rei Lear, quase gaga, poderia ter tido um fim de vida bem mais tranquilo, só que aí ele decidiu que ia cobrar da Cordélia, sua filha mais chata, mas também a mais verdadeira, o falso amor e a bajulação que as outras duas filhas davam a ele. Daí pra frente, tudo que poderia dar errado, deu. Você acompanha e quase chega a sentir na pele todas as desgraças que acontecem com o velho. Tudo que o homem podia perder, ele perdeu, de forma desmedida ou não. Inclusive, a arte que abre as informações sobre Rei Lear nesse livro aqui diz exatamente essa frase: A man more sinned against than sinning. Sinned e sinning derivam de sins, que quer dizer pecado ou também maldade. Então essa é uma expressão idiomática que a gente pode traduzir mais ou menos como um homem que sofreu mais males do que causou. Ou numa tradução mais porca ainda, um homem mais fudido. Mas sobre isso eu vou falar no vídeo exclusivo sobre essa peça que eu estou preparando já para dar sequência à playlist de Shakespeare. Então vamos ao quarto colocado, que foi tanto uma cacetada intelectual quanto às vezes moral em alguns momentos, e isso é o que mais me assusta, né? Cadernos do Subterrâneo, ou Notas do Subsolo, Memórias do Subsolo, ou por aí vai. Chame como quiser, acompanhar as ações e os pensamentos do protagonista desse livro aqui são um tormento por si só. E as teorias trabalhadas explicitamente ou implicitamente pelo Dostoiévski nesse livro dá um belo de um cacete no leitor que chega desavisado, sem saber no que está pisando. A não ser que ele seja tão desatento e despreparado que não perceba qual a proposta dessa narrativa maluca criada pelo autor. E durante o livro você pode encontrar algumas passagens que podem aumentar as marcas das pancadas que ele vai deixar em você, que se dão nos momentos em que você pode reconhecer algum comportamento ou pensamento do protagonista em você mesmo. Pois é, se isso acontecer com você, sugiro um bom terapeuta e uma camisa de força bem reforçada. Talvez eu esteja louco. Eu vou ver um eu vou ver o doutor. No fim dessa leitura tá todo mundo meio esbagaçado das ideias mesmo, sempre. Ninguém sai impune dessa leitura. Ainda assim tá aqui uma leitura que é obrigatória para qualquer ser pensante que vive nesse nosso tempo, já estragado pelas confusões revolucionárias e nihilistas dos séculos passados. Bom, chegamos ao terceiro colocado, e eu preciso confessar que, apesar de ele não estar em primeiro, esse livro foi sem dúvidas o que mais mudou a minha vida. E não poderia ser diferente, já que é um livro que trata justamente da preparação para o momento mais importante de todos os momentos da vida. Falo de preparação para a morte. Aqui nós temos Santo Afonso no auge da teologia do cagaço. É até difícil falar desse livro porque as lições e os esporros, principalmente, que você tem durante a leitura vão voltando à mente. O título é autoexplicativo, certo? Nós temos aqui 36 capítulos, cada um dividido em 3 partes, e cada parte dessa é um tapa diferente na sua cara. Pô, com Santo Afonso não tem massagem mesmo. Você vai morrer. É impossível ler esse livro e não ter pro resto da sua vida pelo menos 5 ou 6 lições que eu vou martelar na sua cabeça. Santo Afonso até dá um tom mais otimista em alguns capítulos, principalmente no final, como por exemplo, da glória, da oração, da perseverança, da confiança na proteção de Maria Santíssima, do amor de Deus
da Sagrada Comunhão, da amorosa presença de Cristo no Santíssimo Sacramento do altar, da conformidade com a vontade de Deus. Parece tudo lindo e realmente é. A mensagem do livro trata justamente da salvação que podemos alcançar, mas junto a isso, Santo Alfonso também deixou claro que, bom, pode dar merda. Você vai morrer. E vejam só os títulos dos primeiros capítulos. Retrato de um homem que acaba de expirar. E é literalmente isso. Ele abre o livro descrevendo a cena de um homem que acaba de expirar. Tudo se acaba com a morte, brevidade da vida, certeza da morte, incerteza na hora da morte, morte do pecador, sentimento de um moribundo não acostumado a pensar na morte, e por aí vai. É cacetada atrás de cacetada, ou cajadada, já que nesse caso a intenção é de pastoreio, mas é um livro que vai deixar suas marcas, sem dúvida. E nesse caso é ótimo, né? Um outro motivo para esse ter sido um livro tão marcante na minha vida é que eu segui o conselho de alguns influencers e amigos também, de ler esse livro durante a quaresma. Foi em 2022, a minha primeira quaresma como católico, então imaginem como foi. Se você entende minha situação, se você leu esse livro e também tem ele martelando na sua cabeça até hoje, comenta aqui embaixo que eu quero saber quantas outras ovelhas foram pastoreadas pela teologia do cagaço de Santo Afonso. Você mesmo é! Não se benza não! Para decidir o top 1 e o top 2 foi uma dificuldade porque as marcas deixadas por cada um foram, inclusive o terceiro também, como eu disse, foi o livro que mais mudou minha vida. Então, nesse top 3 nós temos livros que tiveram impactos muito semelhantes. Mas eu vou usar um critério um pouco arbitrário. Como essa aqui foi uma cacetada mais no sentido de pastoreio, como eu disse, eu decidi que ela ficaria em terceiro. E as outras duas vocês vão entender depois, porque ficaram em segundo e primeiro. E a segunda maior cacetada literária que eu tomei na vida foi O Jardim das Aflições. Bom, todo o primeiro contato com o professor Olavo é impactante, não tem como fugir disso. Seja por ele ser radicalmente contra tudo aquilo que você acredita, seja por ele ser a favor, mas falando de tudo aquilo de uma forma, com profundidade, com uma propriedade que você nunca viu ninguém falar na sua vida. Ainda tem um jeito beligerante do professor de tratar certas pessoas e certos temas de uma forma, digamos, sem cerimônia alguma. Educação, caralho, vai tomar no cu, seu filho de uma puta. Mas a persona do professor Olavo na internet não se transpõe exatamente para a persona do professor Olavo escritor. Afinal, os objetivos dele com as mensagens de internet e nos livros dele, assim como nos cursos, são totalmente diferentes. E no caso da escrita, se você já leu algum livro do professor, sabe que ele escreve muito bem, suavemente, a leitura é fluida. Mesmo tratando dos temas mais difíceis, o normal é que você consiga acompanhar sem sofrer muito. A não ser como foi no meu caso. Qual foi o meu problema na leitura desse livro? Bom, eu cheguei nele com a cara e a coragem, com pouquíssima bagagem literária, filosófica, política. Não conhecia sequer a filosofia do próprio professor Olavo, tanto que esse foi o segundo livro que eu li dele. O primeiro tinha sido o mínimo, que é o mínimo. Então, entre discussões de geopolítica, de religião, sobre a filosofia epicurista e as suas derivações, suas consequências, na minha primeira leitura do Jardim das Aflições eu fiquei tipo o meme do John Travolta. O ato de ler esse livro foi uma grandíssima e necessária cacetada intelectual que me fez baixar a bola e tratar com bem mais seriedade os estudos que eu faria, inclusive a própria releitura desse livro, mas principalmente novos estudos sobre novos temas mais profundos sobre os quais eu não tinha conhecimento nenhum. Antes de revelar o último livro, vou pedir para você deixar sua curtida no vídeo e deixar também um comentário com algum livro que foi uma cacetada literária para você. Pode ser até que ele apareça numa segunda ou terceira parte dessa lista. Para apresentar o último livro e maior cacetada dessa lista, eu preciso trazer de novo esse aqui para a conversa. Porque como o pessoal do CLC deve ter achado que os assinantes estavam com a vida muito tranquila, não tinha ninguém com problemas mentais nem nada do tipo durante o isolamento da última pandemia, eles decidiram lançar de uma vez só esse combo. Notas do Subsolo e Crime e Castigo, do Dostoiévski também. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Acompanhar Raskolnikov por mais de 600 páginas, repletas de ansiedades, paranoias, confusões, incertezas, sempre naquelas situações e locais
causam tanto desconforto físico mesmo como mental. Foi das minhas experiências com literatura, sem dúvida, a que mais me exauriu, mais me cansou mesmo, mais exigiu, não só do intelecto. Às vezes eu terminava alguns capítulos e saía correndo da mesa, ia para a varanda tomar um ar, tomar uma água, deixar a cabeça espairecer um pouco, absorver aquele conteúdo, fazer meu cérebro entender que aquilo estava acontecendo num livro de ficção e não comigo mesmo. Os leitores de Dostoiévski sabem que não importa a loucura que o personagem esteja vivendo, em algum momento você vai se sentir como o próprio personagem. E aí é aquela loucura, é uma suadeira danada, é um estresse, é uma ansiedade. Mais uma vez, ninguém sai impune da leitura de Dostoiévski. E no caso de Crime e Castigo, o leitor se sente vivendo uma das situações mais desconfortáveis possíveis. E seria assim mesmo se Raskolnikov não tivesse cometido aquele crime. Mas, como nada tão ruim que não possa piorar, ele foi lá e... Bom, não vou me estender porque sobre esse livro nós vamos conversar muito em breve em um vídeo no canal. Essas foram as 5 maiores cacetadas literárias até hoje. E eu ia até citar mais algumas, só que quando eu comecei a anotar os nomes, eu vi que dava mais uma lista. Então, se vocês curtirem esse vídeo e comentarem bastante, nós teremos sim uma parte 2. Talvez até uma terceira parte com os livros que vocês recomendarem, como as cacetadas que vocês sofreram. Vão aparecer agora aqui na tela algumas opções de vídeos para você seguir aqui comigo no canal. Vale dizer também que alguns desses livros provavelmente já tem vídeos exclusivos no canal. Então vale dar aquela conferida. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever também. Obrigado por ter assistido até aqui e até logo.